Alô galera do Que Golaço de Betioga, aqui é Luiz Fabiano. Boa sorte pra vocês, tudo de bom, muito sucesso. E um dia eu apareço por aí. Valeu, grande abraço. Fala galera que nos acompanha, tá começando mais um Que Golaço pra você na programação. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Cada vez mais aí, nós atingimos aí, obrigado, acima de tudo, 1000 inscritos no YouTube. Graças a você, totalmente 100% no orgânico. Obrigado aí por você que se inscreveu, que visualizou, que curtiu, que comentou nossos vídeos. Nas redes sociais também, estamos aí no Instagram aí, passando dos 500, também 100% no orgânico, devagar, acreditando em cada potencial das pessoas que somam na mesa conosco aqui, trazem a sua história e compartilham um pouco do conhecimento. É isso que o Que Golaço é, abrindo portas para times, para atletas, esportistas, você que de forma direta e indiretamente contribui para a história do esporte em Bertioga e na região. E hoje não é diferente. Antes de falar de quem está na mesa com a gente, eu quero falar da internet de maior confiabilidade no litoral. Estou falando da Litoral Link, essa que é 100% de confiança, é claro, porque tem estabilidade na conexão. Fica tranquilo, confie na Litoral Link, já pesa aí, está passando na sua tela o telefone, o WhatsApp deles, para que você possa solicitar a visita de um técnico e de uma pessoa para avaliar a possibilidade, a viabilidade da instalação na sua rua, no seu bairro. Litoral Link, essa é a internet na velocidade da luz, se liga aí, beleza? Bom, vamos falar dessa galera que está com a gente hoje aqui, esse programa gravado na noite de sábado. Pessoal, é o seguinte, você já ouviu falar de um grande time europeu, campeão de Premier League, campeão em cima do Palmeiras e Mundial Interclubes, não é verdade? É claro que você já ouviu falar, craques como David Beckham, Wayne Rooney, Zlatan Ibrahimovic, é isso mesmo? Já passaram por esse time. Agora, olha aí, tá vendo? Só grandes nomes. Mas eu tenho grandes nomes aqui na Baixada Santista. Eu tenho a versão Aissara, que eu vou falar pra você que tá dando muito trabalho pros times de futsal, porque chegou organizado, chegou aí preparado e tá se preparando cada vez mais, porque sabe que é constante. Na mesa do Que Golaço hoje eu recebo com muito carinho, com muita honra, a galera do Caruaru Night. Sejam muito bem-vindos, obrigado aí pelo carinho, acima de tudo, por essa participação conosco para contar um pouco da história de vocês. Se apresenta, porque a galera quer saber quem está na mesa com a gente agora. Por favor. Fala Molina, boa noite, tudo bem? Boa noite. Obrigado pelo convite. Me chamo Nicolas, sou presidente do Caruaru United. E esse aqui é o Anthony. Meu nome é Anthony, faço parte da diretoria, atleta. Agradecer o Molina. Prazer e vamos imenso. que vamos. Anthony e Nicolas. Como bem parecido que assim que todos os times praticamente da cidade, até se organizar mais, os dirigentes jogam no time. Não é mais ou menos isso? Não tem pra onde correr. Eu tenho percebido isso, que todo mundo fala, a gente está tentando criar uma diretoria, um técnico à parte, mas como ainda está estruturando, não é verdade? A gente percebe isso muito. Tem alguma dificuldade para vocês isso ou não? Na hora de escalar? Cara, na verdade é bem complicado porque a gente precisa ter alguém que... Tipo assim, a gente precisa ter alguém que... Porque quando a gente chega no vestiário, a gente quer saber se trocar e se focar no jogo. Alguém que realmente entenda da parada. Sim, e o que acontece muitas das vezes, principalmente mais no começo, era o quê? Que a gente, me troquei, eu sei que, por exemplo, eu sei que quando eu vou pro jogo, eu tenho que me trocar primeiro que todo mundo, por quê? Porque eu tenho que ver se as garrafinhas estão cheias, eu tenho que ver o bandeirão para poder colocar, entendeu? Eu tenho que ver o uniforme, se está todo mundo com uniforme. Então, desde do começo, eu sempre gostei de... nós na diretoria somos 4 integrantes. É eu, o Anthony, o Jeremias, que é o treinador, que não deu para ele vir hoje, e o Breno, que é auxiliar. Então eu sempre gostei de, não sei se treinar é a palavra certa, mas eu sempre gostei de instruir eles como que eu faço. Porque sempre que eu fiz eu sei que deu certo. Então eu falei, opa, esse aqui é o caminho certo a se fazer. Então eu sempre falei assim, faz tal coisa, faz primeiro tal e chega. Não precisa ficar dando uniforme na mão de cada um. Entendeu? Coloca o uniforme ali, cada um sabe, como a gente sabe que o número não importa. Se alguém tiver preferência de número, pega lá, eles se virem. Enquanto isso, vai enchendo a garrafinha. Enquanto isso, já vai separando o bandeirão para ficar pronto. E aí quando tiver o primeiro que acabar de se trocar, já me ajuda lá a colocar o bandeirão. Colocou o bandeirão, volta para conversar com o time, escala o time direitinho, conversa e depois vai para a quadra, já vai estar tudo pronto, entendeu? E uma dificuldade que eu tinha muito grande no começo, porque quando eu faltava nos jogos, que era bem raro de eu faltar, era um desastre. Era ruim. Era um desastre. Eu faço faculdade, então depois
que eu comecei a fazer faculdade, eu comecei a não conseguir mais ir para os jogos, porque os amistosos Acontece são dia na de semana, semana, são isso. dias de semana, então eu não consigo ir para os jogos. E aí, na época, o Breno era o nosso treinador. Eu não tava E- indo direto pros jogos também, então... E ele não estava conseguindo ir para os jogos por causa do trabalho. E aí o que acontece? Era só uma pessoa. E eu falava pra ele, cara, é só fazer do mesmo jeito que eu faço. Entendeu? É só fazer do mesmo jeito que eu faço. E no começo, porque antigamente ia eu e ele. Então, quer queira, quer não, aliviava um pouco, né? Tirava esse peso das costas dele. Aí quando eu comecei a não ir para os jogos, ele meio que ficou, pô, como que eu faço? Entendeu? E aí às vezes faltava live. Uma coisa que eu gosto muito, eu bato muito na tecla, faz É a muito bom live live. todo jogo. Pode ser um telefone ruim, pode pegar qualquer pessoa que tiver ali e falar assim, ó, Tem grava que pra mim, por favor. prestar a- Mano, e assim, papo reto, acho que a gente foi um dos primeiros, né? Sim, eu Pioneiro lembro na que o parada. Barcelombra, Fez há algumas um vezes, tempo né? atrás, eles faziam, só que eles faziam no YouTube. Eu posso estar errado, não lembro se eles colocavam no Sim. Instagram. Eu acho que, se eu não me engano, era só no YouTube que eles faziam. E aí eles pararam. E a gente, aí depois, eu lembro que quando eles faziam no YouTube a gente nem jogava ainda. Nem jogava. Faz muito tempo, que eu acho que tem uns 4 anos que eles faziam. E aí quando a gente teve essa ideia, eu falei assim, cara, vamos fazer a live. E a live já nos ajudou muito. Mano, é um negócio assim que eu acho que é o diferente. A live. Alcance, visibilidade do time vai pra outro patamar. Outros times vêm, isso aí já não é muito legal, que aí pega um pouco da estratégia. Mas pra gente, é extremamente bom, porque acaba o jogo, chega em casa 1 ou 2 dias depois, revê a live. Sim, sim. Você pode mudar a estratégia, ver onde um jogador tá se posicionando errado. Então, tipo assim, a live, que nem ele fala, quando eu não tô aqui falta a live, mano, é muito ruim. Porque você vê depois, você pode instruir a tal atleta, tal jogador, ó, mano, você tá fazendo isso aqui errado. Ou então, eu mesmo, quando eu jogo, eu vejo a live, nossa, mano, Posso melhorar nisso? quebrei a bola adaptar aqui, aquilo ó. outro. Então, tipo assim, a live não pode faltar. Que nem ele falou do começo, a dificuldade era que, tipo assim, a gente é diretoria e atleta. O Breno, que era o treinador no começo, o cara nunca tinha sido treinador, mano. Ele tinha uma noção, porque ele é que nem eu, viciado em futebol, ele tá tendo o tempo todo vendo futebol, Premier League, tudo que é campeonato ele tá vendo. Só que uma coisa é tu ver, cara. Outra coisa é tu pegar os melhores jogadores do teu bairro, botar na mão do cara que nunca foi treinador e falar, mano, Te vira. monta o Forma time. o time aí e faz acontecer. Então, o Nicolas, ele chegava no vestiário, se trocava, se arrumava e já vinha assim, Breno, vamos fazer assim, assim, assim. E ele ia dando os toques pro Breno. Tanto é que o Breno, depois de um tempo, o cara decolou, mano. Sim. A live já nos ajudou em vários aspectos. Ele falou a respeito disso, de você conseguir ver. Inclusive a gente bate muito na tecla no grupo, a gente fala Manda assim, pros caras rapaziada, ver o a jogo. gente tem que melhorar. Existem jogadores que podem render muito mais e não estão rendendo o quão pode render. Sim. Faz o seguinte, vê a live, cara. Foca em você. Não precisa nem focar no time, Você não foca em precisa nem você. puxar a orelha. O cara mesmo vai ter que ter Exatamente. sensibilidade de assistir ali e perceber que é como você percebeu. Oxi. É. Exatamente, fácil, e a muito gente live. percebeu que melhorou muito esse aspecto de você ver e falar, caraca, nessa hora eu podia estar aqui e eu não estava, olha onde eu estava, e essa bola veio aqui e eu não estava. Então, e inclusive já teve situação de ter discussão, de ter briga com o nosso time, envolvendo o nosso time, e a live foi o que nos ajudou a ter argumento, porque a gente tem um grupo que marca jogo. Né? Esse grupo tem quase 200 pessoas, se não me engano, você pode até mais. Sim, não? sim. E tá todas as pessoas Só responsáveis. jogos, resenha não. Isso mesmo. E É pra não ficar muita resenha. O Rodrigo Titado separou ali, senão a galera esquece. exatamente. E nesse grupo a gente discute sobre outros jogos, sobre os jogos. É pra marcar jogo, mas quando acontece alguma coisa, eles colocam lá. Sim. E aconteceu de ter briga, discussão, e eu falo assim, ó, não foi bem assim. Calma aí eu fui lá, fiz o recorte da live, mandei no grupo e pronto. Mudou totalmente a posição. Tu falou assim, pô, tá no vídeo, pô, não tem nem como falar que a culpa, correr, que a né? culpa foi deles e tudo mais. Então isso nos ajudou muito. E aí, depois disso, hoje tem vários times que fazem live. No começo, quando a gente começou com a live, era só filmar. Era só filmar. Até porque, pô, cara, a gente perdeu as contas de quantas vezes jogadores nossos, que tá no banco, último jogo mesmo, tá ali segurando o telefone. Entendeu? A gente, ó, tá no banco, vai entrar no jogo, troca. Então a gente tá sempre se ajudando. Aí você assistindo o jogo do seu futuro adversário, você começa a entender o futebol dele. Cara, e tem um negócio muito curioso sobre isso. A gente falou de todos os benefícios da live. Mas o malefício é que, por exemplo, que tudo bem que aqui não tem muito esse costume, mas que nem a gente jogou contra o Barcelombra na Copa Bertioga, e futsal, agora que teve. E a gente venceu em termos táticos.
o Zuzu, eu tava conversando com ele, o treinador do Barcelona, e aquele, pô, cara, eu falo que eu ainda não vi treinador aqui em Bertioga melhor que ele. Ele é muito bom. Eu lembro que eu fiz a live. Professor Wesley. Wesley. Eu lembro que eu fiz a live do jogo. Eu pensei. O cara quebrou a gente. Porque quem viu as lives, viu que o nosso time estava totalmente ofensivo. E se você fosse atacar a gente, você ia tomar um baile. O que ele fez? Ele montou o time todo ali atrás. Só fechando. O Barcelona foi o primeiro jogo que eu vi do Barcelona que eles não foram totalmente para cima. Eles estavam taticamente aplicados de uma forma excelente. Tanto é que ele estava no banco aqui, ó. Ele estava assim, ó, mano. Ele viu a live, bolou a estratégia. Contra-ataque, ele fez o primeiro gol. Continuou ali. Porque se ele fosse para frente e se expusesse, o time, ele ia tomar gol. Mas ele que tem, por exemplo, assim, o Barcelona que tem uma equipe muito grande, eles conseguem então, acho dividir que a equipe alguém vai deve, jogar. né? Então, também, dividiu. Por exemplo, eles estavam no ano passado disputando o acesso, estavam disputando um Campeonato torneio lá Barcelona. em Camburi. Camburi. E o da Arena do City Mar também. O Arena, o City Mar e o Beat Soccer. Não, na mesma época. Foi, tipo acho que assim, foi sim. o... Na época era 3 campeonatos. Foi Que o do City Mar. Bertioga. Não era o City Mar. O City Mar já tinha acontecido em maio, junho. Aí veio em julho para agosto a taça Pau Brasil lá. Pau Brasil. A Copa de Inverno. Isso. Né, que quem ganhou foi o Baixaria novamente. Aí eles estavam disputando o de Bertioga, que já foi já perto do final do ano, já começou o de Bertioga, que foi jogos estudantis, depois foi jogos o de salão. Eles estavam disputando esses 3 campeonatos, tanto que eles acabaram sendo eliminados, porque acabaram escrevendo um jogador a mais. Sim. Mas enfim, olha só que detalhe, eles escreveram jogador a mais porque eles têm jogadores a mais. Sim. Então o Wesley, com toda a sua competência, consegue formar e diferenciar. Olha, eu vou dar esse time que vai viajar para São Paulo, ele vai com esse time. Vai com esse time preparado. E agora, para poupar aqui, eu vou colocar esses aqui, porque não está menosprezando o campeonato, mas está vendo a estratégia dele de prioridade. Agora, eles têm elenco. E aí o que acontece? Eu lembro que esse jogo foi 2-1. Esse jogo foi 2-1 pro Barcelona, na semifinal. Semifinal do Society, do Salão. Do Salão, da Copa Bertioga, que teve agora, se não me engano, foi em novembro, se não me engano. E aí eu lembro que acabou o jogo, falei, cara, depois eu vou falar com o Wesley. E depois de uma semana teve a final, e antes de entrar dentro do ginásio, eu encontrei ele e falei, cara, parabéns. Falei, por quê? Eu falei, cara, a partir da semana passada, eu comecei a te admirar muito. Falei pra ele, você ganhou meu respeito, te dou parabéns, porque o que você fez... É claro que o Barcelona tem ótimos jogadores, mas ali é nítido que foi vencido taticamente. E ele falou, cara, eu passei noites olhando a live de vocês, palavras dele. Ele falou assim, a gente jogou contra a Prainha, contra o time da Prainha, nas oitavas, ganhamos de 12-1. A gente jogou depois contra o Guaratuba, nas quartas, todo mundo era tido por muitos o time favorito, porque era o Vitão, do Guaratuba, profissional. Timão. O Rodrigo Vilares, que era profissional. Esse já é da Portuguesa, né? O Alanzinho, do Santos, profissional. E o Pablo Climaco, que também foi profissional. Então, tipo assim, era um time muito bom. Inclusive, todos falam, o campeão vai sair desse jogo. E foi um jogaço. Foi 8-8 e a gente ganhou nos pênaltis. E eu catei o pênalti do Alanzinho e do Pablo. Tu joga no gol, então? Eu sou goleiro. Ah, você é goleiro. E aí, depois desse jogo, e as lives ficam salvas. E aí o Wesley falou, cara, eu assisti os 2 jogos de vocês. E o que acontece? Eu trouxe os meninos lá do Guarujá, do time da Lelo, e os meninos hoje são profissionais. E eles jogam contra o Magnus, contra o São Paulo, contra o Corinthians, Palmeiras. Então, eles são criados no futsal. Salonista, né? Por exemplo, o rapaz que foi nosso artilheiro, que ficou em segundo artilheiro no campeonato, isso porque só jogou até a semifinal e não fez gol contra o Barcelona na semifinal. Em 2 jogos ele fez 9 gols. Inclusive nesse timaço do Guaratuba ele fez 4, né, que é o Richard. E ele é federado desde os 11 anos. Né? Ele joga a federação, a Liga Paulista, desde os 11 anos. Então nesse campeonato vocês ficaram em que posição? A gente perdeu na semifinal pro Barcelona, que foi 2-1. Foi um jogo, cara, que tipo assim, desde 5 segundos de jogo a gente acertou uma bola na trave, primeiro chute, 5 segundos de jogo, acertou uma bola na trave, eu já falei, quando começa assim, sabe aquele jogo que você fala, cara, esse jogo tem cara que vai dar tudo errado pra gente? E mesmo o time de vocês que disputa o Fut7 joga no salão? Esse time, sim, a gente dividiu, entendeu? A gente pegou, porque o que acontece, como é final de semana,
à tarde, a Copa Bertioga, tem alguns jogadores nossos que trabalham. Por exemplo, teve jogadores nossos que trabalhavam em restaurante, na Riviera, usava o horário do almoço para ir pro Ia jogo. no horário do almoço pro jogo. Algum dos nossos jogadores que tem moto, Disposição, hein? ia lá na Riviera para buscar ele, para trazer pro jogo, acabou o jogo, ia de volta lá pro trabalho. Leva de volta. Entendeu? Então a gente teve um pouco do jogo. Aí outros que trabalhavam em restaurante que não conseguia, também não conseguimos escrever. E aí a gente trouxe esses jogadores de fora. Eu acho que no tal foi 5 ou 6. Que a gente trouxe o quarteto principal do time do Guarujá profissional. E a gente trouxe mais uns 2 reserva. E juntou com os jogadores do nosso time do E todos Caruaru. vêm de uma forma voluntária? Essa galera vem ou vem a... Como é que funciona? Sim, a gente foi através de um contato que eu tenho. Eu não conhecia esses meninos. Se conhecesse, tinha até pagado. Nossa, e aí o que Os caras acontece? jogam. Eu tive um treinador, que ele até hoje é meu treinador no time da faculdade, o Alisson, e eu fiz o convite para ele para jogar, porque ele joga bem. E aí eu fiz um convite para ele e falei, cara, eu fiz uma cirurgia no olho e eu não vou conseguir. E eu sei que ele é um ótimo treinador, foi o melhor treinador que eu já tive, o Alisson. E ele falou, cara, eu não consigo jogar. Eu falei, pô, não tem interesse. Falei, até brincando, de certa forma até brincando. Eu falei, pô, quer vir de treinador não, porque é que nem a gente tá falando, ser treinador de futsal já é difícil, ainda mais de futsal. Futsal tem que ter muita tática. E eu queria muito ganhar esse campeonato. E aí ele falou assim, cara, eu até vou, mas com uma condição. Se você... que categoria você precisa? Eu falei assim, cara, é o sub-20 e o sub-25. E ele falou assim, eu vou, mas com uma condição. Se você deixar eu levar os meus jogadores. Pelo menos 5 de cada categoria. Eu falei, fechou. E uma coisa muito curiosa é que, tipo assim, a gente pensou que os caras iam chegar numa mala, que os caras não iam ser humildes. Puta humildade dos caras, simples. mano. Pô, cara, a gente se surpreendeu, até tanto que nossos jogadores têm amizade com eles até hoje, se seguem no Instagram. Isso é muito bom, né, cara? Ver uma convivência, ver uma família, futuramente vocês novamente podem até jogar campeonato. junto. É isso mesmo. E aí, cara, foi uma coisa muito, muito bonita. Eu lembro que eu jogando assim, teve uma hora que eu não me esqueço, eu vivi aquele campeonato de um jeito que, eu sei que é uma coisa simples, não valia nada, só valia um troféu, mas eu vivi aquele campeonato de um jeito que eu lembro que eu olhava assim e falava, caraca, olha os jogadores que estão jogando pelo time do Caruaru. Olha os jogadores que eu trouxe pra jogar no time do Caruaru, que tá representando essa bandeira, tá ligado? Isso, pô, tomava gol, tu via os caras resmungando, tipo assim, sozinhos, sabe? Eles faziam Batia gol, no peito. comemorava, saía correndo pra gritar com a torcida que tava balançando o bandeirão. Eu lembro que eu jogava sorrindo. Eu lembro disso, eu nunca joguei desse jeito, cara, eu lembro até hoje que eu jogava dando risada. Até os moleques depois falaram, caraca, mano, tu não parar de dar risada. Eu falei, cara, como que não vou dar risada disso? Pô, me arrependi de não ter entrado nesse time, mano. Você não jogou? Não. Eu fiz as lives. Ah, entendi. E é muito curioso isso que, como eu falei, até então na live, a gente só gravava. Ninguém falava nada na live. E aí, no jogo da Copa Bertioga, eu falei assim, pô, Nelly, não tem ninguém pra gravar, cara, grava lá tu. Aí ele falou, tá bom. Aí ele pegou o telefone, foi lá pra cima da arquibancada, e aí ele começou a gravar, ele fez a live e começou a narrar. E tipo assim, foi uma coisa que virou marco, porque... Nossa, eu não conheço ninguém na Bertioga. Na Bertioga eu sou desconhecido e ninguém me conhece. Comecei a chegar no Society, tu é o cara que faz a live? Aí eu... Sou. Mano, tu é muito monstro. Tu tem que fazer isso aí direto. Eu, caraca. E eu tava machucado, opa. E aí foi, cara, existem várias frases dele, tipo assim, memorável, que virou, tipo assim, que todo mundo usou até hoje. Por exemplo, teve uma hora que eu saí cara a cara com o jogador, eu fiz a defesa, ele, NL! Fechou o muro verde! Aí, o outro moleque lá, que era o Bigode, que veio de longe, ele gosta muito do número 17, ele só joga com a camisa 17. E esse moleque jogou com a camisa 17, porque ele tava machucado. Sim. E aí o moleque começou no banco, aí quando ele entrou, a gente tava perdendo eu lembro que todos os moleques do Guarujá começou no banco. Só começou com os moleques do Guarujá, a gente tava perdendo de 1-0 nesse jogo contra a Prainha, que foi a estreia. Aí esse moleque do Guarujá foi a primeira substituição. Primeiro que entrou, quando ele entrou, primeira bola que ele pegou, ele já fez o gol. E aí ele... A camisa 17. É a camisa 17! É o peso da camisa 17! É o peso da camisa. Pô, aí o outro... Você não tava nela, mas você é um pouco de você nela andando. E aí sozinha, o outro moleque lá, o Richard, ele jogou com a 2. Né, ele jogou com a 2. A gente tem um moleque, o David, que a gente chama ele de Guela. Ele fala que é o bruxo, igual o fala, Ronaldinho. É o bruxo.
Ele fala que é o bruxo, que hoje ele tá jogando muito bem, mas tem uma época que ele tava muito ruim, cara. E ele falou assim, não, é bruxaria, é bruxaria. E aí virou a gente tem essa brincadeira com ele de bruxaria, o bruxo. Aí o moleque... Usando a camisa que ele usa, o Richard tava com a 2. O moleque fez 5 gols nesse jogo. Aí o Anthony, pô, pegou a 2 do Guarda e tá fazendo bruxaria! Pô, aí tipo assim, teve várias narrações dele que virou memorável. E os moleques lá do Guarujá... Os caras me mandando mensagem, do nada. Chegava em casa, porque faz a live, até os caras chegarem no Guarujá. Sim, pra assistir, né? Porque na hora tá todo mundo jogando. Daqui a pouco, mensagem. Pô, mano, tu narra muito. Show. Mostrei pro meu pai, não sei o que. Que isso? Cara? E aí os moleques do Guarujá faziam corte, aí postavam nos stories deles também. E aí nessa nossa página já ganhou engajamento. Né? Se eu não me engano, hoje a gente é o terceiro time de Bertioga toda que tem mais seguidores. O primeiro é o Barcelombra, que eu acho que, se não me engano, tem 1.300. E depois o Baile, que tem 1.200, e a gente tá com 1.100. Assim, show de bola. Agora falar de como começou. Né, até que vocês estão falando aí, vamos é isso que eu ia falar. Aqui não tem preocupação foi com o foi senhores da live né? Como começou a formação do time? De onde surgiu a ideia do nome Caruaru Knight? Renegados. Como é que é? Renegados. Cara, é uma história que poucas pessoas conhecem, mas que eu tenho muito prazer de contar, porque é uma história muito curiosa, cara. Existia um time que era Caruara City, tá? E nós jogávamos. E a gente jogou um campeonato que começou nessa Copa Bertioga, inclusive. Nessa época ninguém sabia nem que existia Citimar, Society, essas coisas. Não sabia que era Society não, se eu falar mentira. Nunca tinha jogado? Nunca tinha jogado. Não, aí o que acontece? Tem nesse outro aqui que é mais Não, a gente nem sabia que nem existia jogar aqui em Society no Bertioga. United. A gente Caruaru não saía é longe, cara. gente. Cara, mas a gente não saía do Eu não Caruaru pra sabia, isso. sério, não sabia. E aí o que acontece? Também molecão, né? E aí o que acontece? A gente começou nessa categoria, eu acho que era sub-17, sub-15. Não, acho que menos. Acho que era sub-15, se eu não me engano. E aí a gente jogou um ano, a gente perdeu nas quartas. E aí no ano seguinte foi fazer o time e teve algumas pessoas que como eu posso dizer de um jeito educado? Que foram cortadas. Eliminadas. Que não foram convocadas. Não foram selecionados por escolha de treinador, digamos assim. E, inclusive, até hoje, a gente tem um amigo nosso chamado Bruno, né, que é mais conhecido como Maza lá no Caruara. E até hoje eu agradeço ele, porque se não fosse ele... Não teria o United. Não teria o Caruaru United. E aí o que acontece? Desculpa. O que aconteceu? Ele, que era o treinador desse time, ele acabou ficando de fora alguns jogadores. Eu não fiquei de fora. A minha história é diferente. Foi assim... Nesse time estava em formação no começo. No City eu não fiquei de fora. E teve um ano e no ano seguinte a gente ia se preparar para esse mesmo campeonato da Copa Bertioga. Porque até então era o único campeonato que tinha em Bertioga que a gente conhecia. Então a gente só disputava ele, que era a Copa Bertioga. Acontece uma vez por ano, né? Eu lembro que era assim, a primeira edição do City foi com a Paloma. Ele deu uma resenha lá, acho que ela mudou errado o time. Nessa época eu não peguei. Quem é Paloma? Era uma moça que gostava de futebol. Montou um time, conhecia alguma molecada que ela jogava, do Caruara. Trouxe pra cá, a gente foi eliminado. Eu não fui nesse jogo que a gente foi eliminado. No outro ano foi, acho que o Maza. E no seguinte foi o Maza, que aí é o ano... Que nasceu. O que acontece? Me perguntaram, Anthony, tu vai jogar a Copa Bertioga? Eu vou. Beleza. Morreu o assunto aí, isso foi no campo, a gente jogando rapão, morreu ali. Passou um tempo. Anthony, tu vai jogar a mesma Copa Bertioga? Vou, mano, já falei que vou. Então, tu tem até hoje pra dar R$50 a camisa. Isso à noite, saindo da escola. Eu, mano, me tira do time, cara. De onde que eu vou tirar R$50 até amanhã? Quando você tinha? Menor de idade. Tava com Free Fire, com certeza gastou. Não tinha. Aí a gente descemos pro Porto, né? Isso. Aí eu encontrei o Nicolas, o Irineu, o Vi e o Dan. Mano, vocês vão jogar? Não. Aí esse aqui. Aí foi aí que eu falei, pô, cara, eu quero jogar esse campeonato, porque até então era o único campeonato que tinha. Então eu falei assim, pô, não vamos ficar sem jogar. Oportunidade, né? Falei assim, pô, vamos criar nem que seja só nós 4 e vamos jogar esse campeonato, cara. E aí os caras falaram assim, pô, vamos. Cara, a gente não tinha uniforme, a gente não tinha nada. E aí a gente falou assim, beleza. E tipo assim, faltava umas 3 semanas, um mês. Eu acho que faltava umas 3 semanas pra acontecer o campeonato. E aí a gente falou assim, vamos jogar, vamos juntar só nós. Vamos ver uns 3 caras doidos aí pra montar o banco e vamos.
Então o Caruaru City formou através disso. Isso, O e aí, United exatamente. vem do City. E aí, Entendi. eu lembro que foi eu e ele pra poder, a gente foi até o ginásio Perguntar, pra ver se ainda tinha vaga, que a gente nem sabia se tinha vaga ou não. E aí quando chegou lá, os caras falaram assim, ó, tem, Acho que era a última, né? pro Sub-17 e pro Sub-20, só que o Sub-20 tá, não, o Sub-17 tá em fila de espera, se você quiser colocar o nome de vocês colocam. E aí eu falei assim, beleza. Aí o cara falou assim, ó, essa aqui tá a folha de inscrição e vocês colocam o nome do time de vocês. A gente pegou a ficha e foi lá pra Aí conveniência, né? a gente pegou a ficha, aí um olhou pra cara do outro, tá, mas qual o nome que a gente vai colocar? Isso ali na Nossa. conveniência, perto a do gente- Ipiranga. ali. Tinha os atletas, mas não tinha o nome do time. E aí o atleta, na verdade, era esses jogadores que ficou de Sim. fora. Aí a gente ele foi até a pega pra esquina mim. e a gente, cara, e agora? Aí a gente começou a olhar no Google. E aí? Aí a gente pesquisou nomes de time de futebol de várzea. Sagrado Google, né? Hoje é o chat GPT, né? Ele- E aí a gente Nicolas- começou a olhar, a gente falou, caraca. Aí eu falei, mano, esse aqui tá bom? Não tá. Esse aqui não tá. Aí eu falei, mano, quer saber? Cara, se tem Caruaru City, vem de Manchester City. Inclusive o logo deles era do Manchester City. Eu falei, cara, vamos criar o Caruaru United, pô. Ele falou assim, é isso. Aí a gente colocou o Caruaru United, entregou a ficha, beleza. Aí, a gente estudava todo mundo à noite, inclusive os outros jogadores também do Caruaru City. Mas esse não é o logo que vocês me mandaram. Não. Agora foi adaptado. Foi. E aí o que acontece? Aí a gente foi e todo mundo estudava junto, salas diferentes, sim, mas todo mundo na mesma escola e no mesmo período. E aí, A escola foi uma loucura, mano. até então, estava de boa. A rivalidade começou da seguinte forma. Houve o sorteio, e aí eles pegaram um time... Eu lembro que era um time... na época, eu acho que era um time fraco. Acho que era Mangue Seco. Era o Mangue Seco. O Mangue Seco tem ótimos jogadores, porém os jogadores não jogam pro Mangue Seco, jogam dividido, Sim. jogam pro outro time. E naquela época era um time fraco. Em comparação ao quê? O que a gente pegou. A gente avisaram a gente que ia jogar o Sub-17 e o Sub-20, né? Que a gente ia entrar pra lista de espera. Barcelona. Aí no 17 a gente pegou o Barcelona e no Sub-20 a gente pegou o Maria Aparecida. Né? Então, o 17 a gente pegou o time que foi... Eles perderam pro Guarucá. Eles perderam pro Guarucá, que o Guarucá, isso aqui pra eles é treino, né? Ou seja, a gente perdeu pro vice. E o Maria, que a gente perdeu no Sub-20, foram campeões. Pegamos 2 pedreiras já de E cara. aí, tipo assim, eram os favoritos em cada categoria, praticamente. E aí, quando aconteceu o sorteio, foi um dia de aula. Aí teve o sorteio. Quando chegou a noite, A molecada gastou a nós pra molecada caramba. foi toda na minha sala, eu lembro até hoje, Nossa, perfeitamente. vocês estão ferrados. E aí começaram a zoar a gente. A gente vai passar e vocês se ferraram, vocês pegaram os melhores times, que não sei o que, vocês vão se ferrar. E aí que nasceu a rivalidade. Aí eu lembro que foi uma rivalidade tão grande que teve pessoas que, tipo assim, cresceram juntos e pararam de se falar. Por causa desse... Por causa disso, de Nossa, tão que grande teve que era a de rivalidade. Eu lembro que o Caruaru, tipo assim, era dividido em quem torcia pro O Caruaru City e quem torcia pro Caruaru United. E aí foi um negócio, cara, a gente perdeu meio que o controle dessa rivalidade. E aí a gente jogou o primeiro jogo, eu lembro que a gente perdeu de 3-2 pro Barcelona. E detalhe, sem reserva. 5 jogadores, era o que tinha. Não, Era 5, pô. contando comigo, né? Contando comigo, 5 sim. jogadores. Porque 4 na linha no A site. gente no não tinha salão. reserva. Se a gente tivesse um cara que não precisava nem saber jogar, só pra ficar dando bicão pra frente, a gente tinha ganho. Né? E o Barcelona, hoje, naquela época eu não conhecia ninguém. Hoje eu pego a foto do Barcelona, olho e falo, olha esse time, mano. Tava Naquela época ninguém Gleison. conhecia ninguém, entendeu? A gente olhava pra foto, aí hoje eu olho pra foto e falo, caraca, olha o time que a gente jogou. E foi 3-2 de virada que a gente perdeu. Morto eu Por tava quê? já. Por causa de cansaço. É o que aconteceu com o RB Sport na final do campeonato ano passado. Foi. O RB não tinha banco. Tava cansado, Tava cara. cansado na final. Chegou a empatar o jogo contra o Barcelona. Eu lembro que o camisa 10 do RB tava assim já. Não tinha banco, cara. Aí o Barcelona, que, seu mérito, né, claro, estruturado, os caras, isso fez a diferença, né? Foi o peso que fez a diferença. Mano, eu lembro que na hora do nome do time, o Nicolas olha pra mim e fala, mano, o Irineu deu a ideia do nome do time ser Atlético Maneiro. Já existe um desse daí, hein? Aí eu olhei assim e falei, mano, tu tá de sacanagem com a minha cara, Atlético Maneiro? Aí eu, bobo, inocente, mano, não tem nada a ver com o Atlético de Madrid, pô. Aí ele, não, mas não é com o Atlético de Madrid, é com o Atlético Mineiro. Ó, tá de sacanagem, pô. Atlético Mineiro não tá jogando nada, pô. Como que tu quer ir pra frente com um time que não tá jogando nada? E aí, cara, aí teve essa rivalidade, inclusive teve até jogo contra. Primeiro No teve campo? na quadra,
né, que a gente que a gente fez amigos do Gabriel, né, e aí formou um time com alguns jogadores do Caruaru United, e aí eles jogaram, e eles ganharam, e tipo assim, era um time, tinha jogadores do Caruaru United, tudo bem, mas o nome do time era Amigos do Gabriel, entendeu? Sim. E aí eles ganharam da gente, ganhamos do Nossa Caruaru Senhora. United, entendeu? E aí, aí a rivalidade aumentou ainda mais, e aí a gente jogou o Sub-20, perdemos também pro Maria Aparecida, que foi o campeão, e a gente perdeu de 3-2 também, de virada também, e aí eles perderam pro Mangue Seco. No jogo que eles tanto falaram que ia ganhar fácil. Eu lembro que quando eu vi o jogo, eles começaram a ganhar. A gente foi secar, pô. A gente Com ligou certeza. a máquina de secador e foi lá. Aí eu olhei lembro pra assim, secar. eu falei, mano, esse neguinho aqui vai acabar com o jogo. O Jeco, irmão do Bego, Aí- irmão do Bego, do Nido. Aí eu olhei assim, aí os caras falaram, mano, é o Jeco. Aí eu, pô, esse nome é conhecido, mano. Pelo que os caras tá falando, esse cara aí deve comer a bola. Acho que foi 5x4, né? Ou 4x3? Foi 4-3, o Caruaru Assis estava ganhando de 3-0. E aí eu olhei pra ele e falei assim, cara, calma que quero andar. Futsal não dá pra ficar moscando assim não. E aí, dito e feito, cara, saiu o primeiro, a gente, opa, saiu o Acho que foi os segundo, a quatro gente dele. tá deixando a gente sonhar. Aí empatou e virou nos últimos minutos, aí pra gente foi vitória, pô, porque... Tá, mas a partir daí então formalizou a fundação do Caruaru United. Isso, e aí o que acontece? Aí depois disso teve um jogo no campo, que lá no Nossa, Caruaru nesse tem um dia campo. aí da eliminação do City ainda quase teve briga lá na... No ginásio. Mas e aí o que acontece? Aí teve um jogo que a gente marcou no campo, que aí teve até fizeram até evento no Facebook, pô. Foi um negócio, pô, a gente... Tinha até aquela página de meme, né? Os caras botando pilha mesmo, tipo assim, quem vai ganhar, enquete, os bagulho todo. E foi uma repercussão muito grande, foi muita gente assistir, família, e aí a gente ganhou esse jogo, acho que foi 5x3, 5x2, alguma coisa assim, a gente ganhou. E aí, depois disso, aí que eu falei, aí a gente começou a pandemia. Eu lembro que esse jogo foi até na pandemia, se não me engano. Acho que foi na pandemia. A gente criou o time em 2019. 2019, que foi pra jogar essa Copa Bertioga, aí foi andando, aí a gente teve esse jogo no campo, e aí começou a pandemia, e aí como eu falei, a gente não conhecia campeonato nenhum, não conhecia o Citimar, não conhecia nada. E aí a gente largou de mão, a gente a gente não marcou mais nada, aí depois de um bom tempo, e aí eu falei, cara, vamos começar a jogar no Society, né? E aí eu lembro que a gente, como não conhecia nada, a gente marcou um jogo contra outro time lá do Caruara. Do Maza, né? Amigos do Maza, que foi o rapaz que deu o gatilho pra gente criar o time. Olha, caraca, eu não sabia, eu não lembrava. Ele ajudou a criar o time no salão, foi o primeiro jogo no Society. E aí a gente criou, a gente jogou esse jogo, a gente ganhou também. Cara, a gente não tinha uniforme, O Biel só fez colete, a gente não tinha nada. Era um começo, né? Sim, e aí nessa já tinha um pouco mais de jogadores. Eu lembro que o grupo tinha 8 pessoas, o grupo. Não, mas calma aí. Aí, pra falar do Society, a gente tem que lembrar do dia 8 ou 18 de fevereiro. De que ano? 2020? Foi ano do Society, né? Que foi uma loucura. O que a gente fez foi loucura. Tinha o City e tinha o United ainda. Aí os caras queriam, né? Pô, a gente é melhor que vocês e tal. Aí a gente falou, Quem falou isso? A molecada do Eles City. falaram que era melhor que vocês. Ganharam o jogo, né? Aí a gente falou, mano, vamos montar um time de campo ou de society. Aí a gente chama o Elton. Vamos chamar a geração de ouro do Edson. A geração de ouro do Edson era, tipo, os melhores caras do... A gente pegou umas pessoas que não jogavam pra eles, né, por não jogava pra ninguém, sabe? Por algumas famas, por exemplo, fulano joga muito bem, porém é muito fominha. Fulano joga muito bem, porém ele é briguento. Fulano joga muito bem, porém reclama com o time todo quando erra. E a gente pegou esses jogadores que eram muito bons, que inclusive hoje são nossos principais jogadores. Sim. E a gente gosta de falar que a gente moldou esses jogadores. Sim. É uma coisa que a gente tem muito orgulho de falar. Aí a gente começou... eles. Teve o bagulho do Rodolfo. Aquilo ali do Rodolfo foi loucura. Exatamente. A gente, nesse jogo do campo, a gente pegou um jogador nosso, que hoje ele não continuou com a gente, foi só naquela época. E aí, o principal jogador do Caruaru City, que hoje joga pra gente, que é o Jean, é o nosso principal jogador hoje. E na época, eu lembro que o maior medo era ele. A gente falou, cara, a gente precisa pular um plano anti-Jean. Rodolfo, vai lá e marca o Jean o jogo todo. Exatamente. Se você tem um jogador que você sabe, por exemplo, você vai jogar contra o PSG, que só tem um Messi, você vai falar, cara, vamos bolar um plano pra parar o Messi. Entendeu? E aí a gente pegou um jogador que era um ótimo marcador. Que comparação, hein? Não, mas pô,
Pior que os caras falam, pô, tá, Nicolas bajula pra caramba o Jean. No contexto de eliminar o cara. É, uma da analogia, dificuldade, uma analogia, lógico. uma analogia. E aí a gente pegou um marcador muito bom que jogava no meio, que era um volante, e a gente falou assim, cara, na hora do jogo, a gente falou assim, cara, hoje você não vai jogar. Ele, como assim? Falei assim, você, Só vai marcar aonde o o Jean. Jean for, você vai. Se o Jean for buscar a bola lá no meio do mato, Você vai atrás. você vai ficar esperando ele na beira do campo. Saiu da casinha. E aí ele ficou o jogo todo. Cara, o Jean não jogou. O Jean não jogou. E aí teve Fez até um gol briga que- dos dois. Nossa. Teve até briga, mas depois eles se reconciliaram. Foi um momento de cabeça quente. E aí depois disso foi quando a gente jogou esse jogo no Society, que a gente tinha falado. E aí depois disso a gente jogou mais um no Society, que foi contra o Caruaru City. E aí perdemos, a gente perdeu esse jogo, acho que foi 5-4 também. E aí depois disso eu falei assim, pô, agora que a gente já está entrando nesse mundo do Society, agora eu vou começar a marcar jogo. Aí eu entrei no grupo lá, comecei a marcar jogo, e aí a gente fez o uniforme, a gente fez o nosso primeiro uniforme, que a gente fez até na Isso Audaz. que ano? Isso 2020. 2020. Depois da pandemia? Cara, foi, acho que Foi 20 começou ou em foi abril. 21? Foi 20, porque 20, foi 20. Não foi 20 ou foi 21? Acho que é 21. 21? É, 21, foi 21, 2021. Foi bem no começo do É. ano que... É, verdade. A gente começou a jogar. Isso, foi logo no começo do ano. Foi lá pra março, abril que a gente começou a jogar no Society, aí amistoso, que nem a gente joga hoje em dia. E aí eu lembro que quando a gente começou, a gente fez o uniforme, e aí eu lembro que a gente. Cara, foi um começo muito bom. Eu lembro que a gente ficou 8 jogos sem perder. Os 8 primeiros jogos que a gente jogou no City Mind, a gente ganhou todos. A gente não perdeu nenhum. Foi 8 ou 9. Aí a gente perdeu, que foi pro Real Vista Linda. Aí a gente perdeu, aí quebrou a nossa invencibilidade, aí, enfim. Aí nessa foi entrando jogador, saiu jogador, uma coisa que a gente sempre... A gente representa, é o único time... Hoje tem, acho que 4 times no Caruaru. Nessa época não existia nenhum. Nenhum. Não existia nenhum. Então todo Existe mundo... quantos? Existem 4, se não me engano. É a gente... Completo assim pra jogar futsal? Então, tem a gente, tem o Black, que é o BSG, tem o Sintonia e tem o Magos. Que é, Magos, né? a gente não sabe se eles estão marcando o jogo. Mas é que assim, eles acabam pegando os jogadores de outro time, como é todo mundo do mesmo bairro, né? Acabam se ajudando. E aí o que acontece? A gente é o único que carrega Caruaru no peito, né? E eu lembro muito bem quando a gente chegou no bairro, lá no Sistimar, quando a gente chegou no Sistimar, eu lembro que a frase que a gente mais escutava era, pô, onde que é Caruaru? Né? Pô, terra de índio. Isso é absurdo, né? Sim, tipo assim, Não, não era, a gente Não, eu entende entendo, que era mas uma piada, Pô, mas ninguém conhecia, digamos, ninguém conhecia Caruaru, né? E aí eu lembro que, como fui eu que, eles me ajudaram, claro, mas aí eu como estava na linha de frente e tudo mais, eu falei assim, cara, eu tenho uma meta com esse time. A minha meta vai ser que o bairro do Caruaru seja, todo mundo, eu quero que todo mundo de Bertioga ouça falar do Caruaru. Todo mundo. Mano, pior que foi loucura, que eu lembro que uma vez eu saí, fui na balada, sem uniforme, sem nada. Aí, voltando assim, a menina entrou no carro junto com a gente, ela... Tu não é do Caruaru United? Como tu sabe, mano, do meu time? Ela, vocês não jogam lá no Society? Caramba, tá sabendo, mano. Ela, pô, um monte de gente aqui já conhece vocês. Eu, caraca, mano. E é um negócio que tomou uma Tipo, proporção absurda. Isso é muito bom, A gente não imaginava, e foi muito rápido. Tipo assim, Muito eu rápido. tinha essa meta, eu falei assim, cara, essa é a minha meta com esse time. Né? Essa é a minha meta. É fazer com que o Caruaru United, não o Caruaru United, Caruaru, seja que todo mundo aqui em Bertioga, hoje é impossível. Querendo ou não, a gente mudou a visibilidade do bairro. Sim, hoje é impossível você chegar em qualquer pessoa que conheça um mínimo de futebol aqui em Bertioga que nunca tenha ouvido falar da gente. É impossível. Com certeza. Bem ou mal, mas ouviram falar. E ano passado a gente chegou a um ponto que o pessoal não é a gente que falava, mas o pessoal como o Rafael Bochinha, até o Danilo do Barcelona, os caras falavam assim, cara, hoje o Caruaru United tá em É uma realidade. top 5 de times de Bertioga, entendeu? Então, eu coloquei essa meta, graças a Deus atingiu. Hoje eu fico em paz com isso, eu falo, cara, hoje eu tenho tranquilidade que todo mundo já ouviu falar da gente. Conhece. E a segunda meta, que eu não tenho como prioridade, mas é um negócio que eu quero, é ganhar um título, ganhar um troféu. Entendeu? A gente tem um festival lá, mas é festival. Tá, e agora vocês estão se estruturando para isso? Porque vem 2 campeonatos grandes aí, né? Sim, e aí a gente disputou, o primeiro campeonato nosso foi o da Arena Citimar, que foi no primeiro ano do nosso time 2021, primeiro ano jogando, e aí a gente perdeu nas quartas,
a gente passou nas oitavas do Ajax, que até hoje é um puta time. A gente ganhou deles nos pênaltis. E aí a gente perdeu pro Vila Zilma. Caramba, eu vi esse jogo. Esse jogo foi um jogão. Foi 6-3, mas não condiz com o jogo que foi. Até faltando 5, 10 minutos para acabar o jogo, ainda tava 3-3 o jogo. E mais um jogo que a gente perdeu por falta de jogador. Tinha 2 jogadores no banco. O nosso time cansou. E aí foi quando... Era um time muito bom. Tinha Cainho, tinha o Diego. Tinha um time muito bom. E aí a gente perdeu, e aí ano seguinte, que foi o ano passado, foi um ano que a gente, tipo assim, nosso time tava muito bom, tava muito alinhado. Acho que foi um dos melhores times da gente. Eu acho que foi o nosso ápice. Até hoje, eu acho que foi no Society, eu acho que foi o nosso ápice, que a gente tava com um time muito alinhado. Redondinho. O Breno, que era o treinador, ele tava no ápice também. Tava numa evolução. Já tinha errado muito. Entendeu? Ele errou muito pra chegar. Hoje o horário de vocês qual que é? Então, a gente não tem horário. A gente meta. já conversou sobre isso, se era melhor, mas a gente optou por não. Por quê? A gente tem jogadores que é motoboy, a gente tem uns 2, 3 jogadores que é motoboy, a gente tem uns 2, 3 jogadores que trabalham em restaurante. Então, inclusive, a gente não consegue ter um time fixo. Entendeu? A gente não fica pegando os jogadores toda hora de fora. Né? A gente tem jogadores que jogam para outro time, né, que a gente acaba... quase todo jogo a gente chama para jogar, né? Só que a gente, por quê? Justamente por causa da ausência dos jogadores nossos que não conseguem todo dia. E o porquê de não marcar fixo? Porque, por exemplo, a gente tem jogador que tem culto. Né? Então a gente sabe que terça, quinta e domingo, esses jogadores só podem 10 horas. Tem jogadores que trabalham de motoboy, então a gente sabe que quinta, sexta, sábado e domingo eles não podem. Entendeu? Então tem esse problema. Então a gente prefere fazer o quê? A gente prefere não ter dor de cabeça também procurando o jogo, né, se preocupando se o cara pagou a quadra ou não. Então eu vou lá, marco cada semana, marco um dia diferente, um time diferente. Se eu tenho treta, se a gente viu que um time não é legal de jogar contra porque é briguento, porque tal coisa, a gente não marca mais contra esse time. Legal. Então você marcar jogo tem esse privilégio, né, de você meio que escolher o time que você quer selecionar. Marcar. Isso, entendeu? A gente eu lembro que no começo, uma loucura. Era assim, a gente não tinha essa noção do Society como era. Teve esses 8 jogos, mas foi tipo assim, papo de na mesma semana jogar 3 vezes, na outra mais 2. Caramba. Teve dia que assim, mano, não dá. Assim não dá, a gente não aguenta. Aí tanto é que, acho que do ano passado pra cá, é um jogo na semana. A gente tem tentado fazer isso, uma coisa que... Porque, eu lembro que teve um tempo que eu falei, mano, não dá pra me jogar mais não. Já tem jeito de jogar 3 vezes na semana. Meu joelho 4 vezes na semana. Meu corpo não aguenta mais não. 4 vezes na época do campeonato e tudo mais, porque... E aí a gente marcou... Não, mas vocês não acham que essa falta de constância em jogos diminui um pouco o entrosamento? Sim, claro. Sim. Vocês não conseguem nenhum horário fora que consiga conciliar todo mundo? É só mesmo nesse milagre, digamos assim, do jogo... que você consegue marcar na semana, na realidade, né? Então, o que acontece? Nosso time, a gente fala que está em reformulação. Né? Ainda mais agora, nessa virada agora do ano. Né? No campeonato, que a gente falou que estava nosso ápice, a gente botava muita fé que aquele campeonato a gente chegar longe. E todo mundo falava, porque nosso time realmente estava muito alinhado, estava muito bom. E aí, o que acontece? A gente teve a infelicidade de cair no grupo da morte. Infelizmente a gente caiu no grupo da morte, que era Ajax de novo e Renovação. Campeão, né? Renovação já foi campeão, né? Já foi campeão. E é um time respeitado pra caramba no Litoral Norte, é um dos melhores times do Litoral Norte. E aí a gente jogou o primeiro jogo contra o Renovação, todo mundo apostando lá que ia ser 10-0 pros caras, 9-1 pros caras, porque o time deles era muito bom, tinha jogador profissional e tudo mais. E aí a gente foi e ganhou, a gente perdeu de 5-3 de virada. Foi um baita jogo, acho que foi um dos jogos técnicos mais difíceis pra gente, acho que foi um dos piores, um dos adversários mais fortes que a gente pegou. Então pra disputar esses campeonatos que vocês querem, essa dificuldade, digamos assim, de conciliar o horário com todos os atletas é uma coisa que... A parte boa do campeonato geralmente é dia de domingo, né? É dia de domingo. Então um dia fixo dá para os caras se preparar. E naquela época, a gente jogou com jogadores que estavam conseguindo... Teve no final ali, faltando mais ou menos 1 mês e meio pro campeonato, que os jogadores estavam conseguindo ir todo direto. Entendeu? Até por causa da preparação do campeonato. Porém, depois que acabou o campeonato, aconteceu uma reviravolta no time. Teve jogador que... E eu falo isso dos principais jogadores. Teve jogadores que foram morar no Guarujá. Um foi morar em Santos, que era o nosso principal jogador, que era o Zi, que é o nosso pivô, que
fazia muito gol. E aí ele foi morar em Santos, aí outro jogador foi morar no Guarujá. Nego trabalhando pra mais de E aí outro meia-noite. arrumou um emprego no restaurante, outro arrumou trabalho de motoboy. E aí isso não é que deu uma quebrada no time, mas atrapalhou. Atrapalhou muito, principalmente a gente da diretoria, né? Então, aí a gente tá passando Você por uma teve faculdade na reformulação. semana também, né? Sim. E aí foi complicado. A gente já passou por várias tribulações. Várias. Não foi uma, não foi duas, foram várias. E aí isso que eu gosto, é uma frase que eu sempre gosto de falar, até portanto que até hoje existe rivalidade lá no Caruaru, inclusive a gente tem essa rivalidade com essa com o time da Black. E uma coisa que eu gosto de falar, e pô, a gente tem 3 anos, acho que o time mais velho lá, o outro time do Caruaru, os outros 3 que eu citei tem 1 ano, né? E uma coisa que eu gosto de falar muito é falar assim, chegar no topo É fácil. não é difícil. Chegar no topo não é difícil, a gente chegou com 9 jogos, nos nossos 9 primeiros jogos nossos, todo mundo falava da gente lá. Então, chegar no topo não é difícil. Difícil é se manter. Entendeu? E eu falo, a gente está se mantendo durante 3 anos. Não é um dia. Entendeu? É 3 anos lidando com um time. Entendeu? Uma coisa, eu sempre achei muito importante a questão da diretoria. Né? Eu acho que a gente é o único time que talvez tenha 4 pessoas na diretoria. Né? Por exemplo, o Nicolas é o dono do time, mas eu jamais tomei uma decisão sem comunicar eles. A única, só teve uma decisão que não foi totalmente... Teve toda a votação. Lembra qual foi esse jogo? Vírus da bola. Não lembro. Daniel. Ah, realmente. Foi o único jogo, a única coisa que não foi totalmente decidida em voto. Que eu não consegui votar. O que foi? Na época era eu, ele e o treinador, o Breno. E aí esse rapaz... Mas calma aí, só pra explicar. Tudo que a gente vai fazer é votado. é votado. E sim. É tudo votado. Mesmo que como eu falei, mesmo que... o Nicolas é o presidente. Eu coloco lá, rapaziada. Se ele falar não e os outros dois falar sim, os dois falar sim, ele vai aceitar. E aí, só que nesse dia acabou que não deu pra ter a votação. eu votei não, o treinador votou sim, era um jogador. Acho que o Cardoso tava. O Cardoso tava? Acho que o Cardoso tava. Acho que o Cardoso tava. Aí o que acontece? Eu falei não, era pra um jogador lá, um amigo deles, falou assim, eu quero jogar. E mandaram, pô, o que vocês acham de levar fulano? Aí eu falei assim, cara, eu não sou a favor. E aí o outro rapaz, a gente falou assim, cara, eu não vou nem me meter nisso. Né, minha opinião, aí ele não conseguiu votar porque ele tava trabalhando. E o meu voto era não. E aí não teve esse não, então ficou 1-1, entendeu? E como o outro era imparcial, aí acabou levando. E aí deu uma birra do caramba lá, deu Eu lembro que a gente... Deu uma confusão enorme. Aí eu lembro que a gente tava ganhando, jogo doído. Tava 1 gol de diferença pra gente. 1 gol de diferença e só dava os caras. Aí eu vejo ele vindo, o Daniel vindo, eu olhei pro banco e falei, não, mano, o cara não joga bem. Ele só quer entrar em campo pra bater nos outros. Ele vai entrar na zaga. Não? Aí eu não. Não, ele na verdade não era jogador, ele só queria jogar um jogo. Entendi. Então ele tava ali mais... Aí eu falei, não, mano, não põe não, tá maluco? Pro Breno. Aí o Breno depois fala pro cara que ele não jogou por causa de mim. Aí eu falei, tu ia botar ele pra jogar? Ele, não, eu. O cara parou de falar comigo, mano. Eu tô falando mais perto do microfone aí. O cara parou de falar comigo e ficou tipo, mano, mas se o cara não ia te colocar, não tem por que você ficar bravo comigo. Tá vendo, Daniel? Não tem por que você ficar por mim, ele nem teria ido. Aí, porque faltou o meu voto. Ah, entendi. Mas de resto, na diretoria, é tudo votado, mano. Por exemplo, na verdade a gente tá soltando essa informação agora, nem os jogadores do time sabem. A gente vai começar o time de campo. Que legal, cara. Já tá marcado, é domingo... Então vocês estão com um elenco grande, cara? Porque pra poder disputar campo, tem que ter, além dos 11, o grupo de reserva. Então, também, né? no grupo, a gente tem 22 jogadores pro Society. Tem 22 jogadores. Só que, como eu falei, só machucado, eu acho que tem uns 4. Só parecendo São Paulo, cara, tem mais time no... E são jogadores muito importantes. Tipo assim, lesão no joelho, entendeu? E são lesões que... Aí, por exemplo, o treinador nosso hoje, o Jeremias, ele era jogador. E o treinador era o Breno. No melhor fase. E ele era um ótimo treinador, era um ótimo zagueiro. Ele era zagueiro, ele era um ótimo zagueiro. Era titular todo jogo, tudo mais, capitão. E aí ele se machucou, acho que uns 3 jogos pro campeonato. Uns 3, 4 jogos pro campeonato. E aí ele se machucou, e aí beleza. E aí o que aconteceu? O treinador era o Breno. E aí o Breno agora, recentemente, tem uns 3 meses,
e ele arrumou um trabalho e ele saía às 11 horas da noite do trabalho. Então eu falei, caraca, e agora? Como que eu vou fazer? Porque sem treinador. E aí o Jeremias, ele se dispôs, né? Inclusive no começo, hoje ele está muito melhor. No começo ele estava complicado, né? Muitas decisões erradas, mas eu falava, cara, não tenho que culpar ele. Né? Basicamente voltamos pra estaca zero, pô. Porque quando não tinha difícil. Treinador e tinha que um ajudar o outro. Foi difícil. Aí eu falava, cara, ele aceitou quando ninguém estava preparado a aceitar. Né? E eu falei assim, até falo para os jogadores, falei assim, vocês têm alguém melhor para indicar? Eu sempre fui aberto em, tipo assim, sugestões. Eu sempre falei assim, cara, o que vocês quiserem falar, vocês podem falar. Sim, o que vocês quiserem sugerir, não, a diretoria que decide. Não é isso. Vocês que mandam. Não é assim. Eu já escutei disso aí, vocês que mandam. Inclusive eu já escutei, tem pessoa que fala assim, não, o Nicolas que decide tudo. O Nicolas que escala o time, o Nicolas chega no treinador e fala assim, ó, faz isso, eles fazem. Não, nunca foi assim. Nunca foi assim. Inclusive eu falo, quando eu entro no vestiário e eu troco de roupa, sou jogador. Sou jogador. Até portanto que eu sempre gostei, como eu falei, eu sempre instruí eles pra eu não ter essa preocupação, porque eu quero ser só jogador. Entendeu? Então é o que eu falo. Aí o Jeremias, ele se dispôs quando ninguém nem sugeriu. Eu falei pro jogador: você tá reclamando? Tem alguém pra indicar? Se tiver alguém melhor pra indicar, tudo bem, a gente faz um teste, é que nem pra jogador. Tá reclamando que fulano não tá indo pra jogo, não tá jogando bem. Tem alguém melhor pra indicar? Se tiver, irmão, as portas estão abertas. Só que se não tiver, se você quer ficar na sua... Não vou indicar ninguém. Então você não pode reclamar, cara. Exatamente. Entendeu? Você pode fazer melhor, então... Entendeu? Se você não pode... Qual o jogo que te deixou assim mais tenso, mais triste, como um dos fundadores aí? O que você quer, ou talvez não apagar, mas você quer talvez tirar uma grande lição desse jogo, do que aconteceu nessa partida? Barcelona? Cara, foi. Teve um jogo muito marcante, teve 2 jogos muito marcantes pra mim. Um deles foi contra o Ajax, foi nesse último campeonato agora que nós jogamos do Citymar. Eu estava numa fase muito boa no gol, eu estava uma frequência de jogos positivas muito boa. E aí nós tínhamos o segundo goleiro, que também teve a sua época muito, muito boa, que foi numa época que nós estávamos precisando, que eu estava machucado, e ele estava voando. Só que depois que eu voltei ele acabou, não estava muito bem, o rendimento não estava muito legal, não. E aí chegou no campeonato, fizemos o primeiro jogo contra o Renovação, mesmo tomando 5 gols, eu fui muito bem. Tido, não só como jogador, dito isso, não pelos jogadores do nosso time, mas por outras pessoas que estavam de fora vendo, jogo. Né? Eu fui muito, muito bem naquele jogo. E aí chegou contra o Ajax, aí se a gente perdesse ou se empatasse, nós estávamos desclassificados. E era fase de grupos. E então a gente entrou sabendo que a gente precisa ganhar ou ganhar. E aí a gente estava jogando muito bem. A gente estava ganhando de 2-0. Jogo muito equilibrado. E aí eu lembro que a gente estava tão bem que os caras não conseguiam chutar no gol. Eu lembro que a gente trocava, eu catava o primeiro tempo, eu catava o segundo, a gente revezava. E eu acho que foi a primeira vez que eu passei um tempo sem fazer uma defesa difícil. Eu não fiz nenhuma. E aí eu lembro que acabou o primeiro tempo 2-1, foi no finalzinho do jogo que eles fizeram uma jogada em saída de falta, saiu o gol. E aí foi pro intervalo 2-1 pra gente. E o primeiro jogo eu catei o jogo todo, que é uma coisa que a gente não tinha feito. Eu sempre, mesmo sendo festival, mesmo sendo jogo difícil, eu catava o primeiro tempo e ele catava o segundo. Porém, como eu falei, ele estava vindo de uma fase muito ruim, infelizmente. Tinha jogo que às vezes a gente saía pro primeiro tempo ganhando, aí trocava o goleiro, às vezes ele falhava e tudo mais. Mas enfim, como eu falei, teve uma época que nós estávamos precisando também e ele foi muito bem. Foi ele que levou a gente nas portas do exatamente, no primeiro campeonato eu não joguei, porque eu estava machucado. E aí acabou o primeiro jogo, ou seja, contra a Renovação que perdemos, eu não saí, joguei o jogo todo, fui muito bem. Contra o Ajax, fui muito bem também. E aí o treinador, o Breno, decidiu trocar. E ele fala até hoje que foi por amizade. Ele fala, cara, inclusive se você perguntasse hoje, se ele estivesse aqui hoje, você perguntasse qual foi o jogo que ele gostaria de apagar da memória, ele citaria esse. Porque ele fala, cara, foi o meu maior erro no time. Inclusive tive até uma conversa com ele depois que ele queria sair do time, no dia seguinte do jogo e tudo mais, que ele falou, não, eu errei, não é pra mim. Tava abalado por isso? Nossa, ele chegou a sair do time. Foi um dos jogos que ele mais errou, assim. Ele tomou essa decisão de trocar, sabendo que eu era a melhor opção num campeonato, né? Era uma época que estava muito frio, você colocar um goleiro ainda, né?
um goleiro para catar o segundo tempo de mais de uma decisão, 2-1. E aí o goleiro entrou, primeiro ele tomou chute um frango, falhou, né? aí 2-2. Aí eu sei que ele falhou uns 3, 4 gols. E o jogo acabou 7-3. Acho que O jogo teve fomos eliminados do campeonato. um gol que teve bate-rebate nele no Cleverton. Foi aterrorizante. E eu lembro que foi um jogo que, tipo assim, que eu fiquei muito triste, mas por conta disso. Porque eu falei, caraca, se fosse eu, talvez não teria acontecido isso. E talvez, e como eu falei, era um campeonato que a gente estava muito motivado. Muito forte. A gente sabia da nossa qualidade de fato. Não só a gente, quanto os adversários. Sim, os Os caras adversários olhavam e falavam, sabiam. mano, os caras tá... Do nosso, Se eles do nosso passar, potencial. vão dar trabalho. E era um campeonato que a gente colocou como meta que a gente ia chegar na semifinal, pelo menos. Entendeu? Porque a gente tinha time pra isso. E a gente ter sido eliminado do jeito que foi Fase de muito grupo. ruim pra gente, ainda mais pra mim. Né? Eu falo que, pô, eu perco amistoso, todo mundo consegue ver que no vestiário eu não consigo nem falar de tão bravo. Você passa Tipo assim, semana chateado. Pô, tem jogo que eu vou jogar semana que vem, eu já tô ansioso. Que nem domingo agora. Como eu falei, a gente vai estrear no campo. O bagulho é sério, cara. Não, eu vou falar, tipo assim, Eu já fico é um bem, negócio- já tô ansioso. Entendeu? A gente vai estrear no campo, eu já tô ansioso. É um negócio que eu nem vou jogar. falo Você precisa tomar alguns remédios antes. É, pra pros evitar- moleques, assim, quando, por exemplo, se eu não vou ou ele não vai e ele tá vendo a live, se o time perde, eu pego o meu celular e desligo. Porque aqui, ô Nelly, tá acordado? E 3 da manhã. isso meia-noite. No outro dia eu tenho que acordar cedo, né? Ele tá acordado? Tô. Ele, mano, a gente precisa conversar. Você viu a live? Você viu o que aconteceu com o time? Amistoso isso. Aí ele pega e liga. Aí eu, caramba, mano, não é possível. Aí eu falo pra molecada, mano, se você for perder, perde jogando bem, mano. Faz a live, tira foto, põe o bandeirão, enche a garrafinha, porque senão depois ele vai ligar pra mim. Eu falo pro pessoal, cara, existe um protocolo pra ser seguido. Que sério? A gente não é uma empresa, mas existe um Pelo amor de protocolo. Deus, ganhe, né? Pelo amor de Deus. Pô, jogo passado, não teve... A live foi começar no finalzinho do primeiro tempo. Pô, eu tava ligando pra todo mundo, eu na faculdade. Eu ligando pra todo mundo, falando, cara, cadê a live? Cadê a live? Cadê a live? Que não sobe a live. Aí eu já, entendeu? Aí, Já pô, ficou tenso. eu falei, cadê a live? Cadê a live? Né? Entendeu? E aí o que acontece? Voltando pra sua pergunta, né, de qual... jogo foi muito chateante pra mim, como eu falei, pelo fato de eu ter me sentindo um pouco parte da culpa. Sim. Mas o jogo que até hoje foi contra o Barça na semifinal, na Copa Bertioga, porque se aquele campeonato que eu falei contra o Ajax, que a gente foi eliminado na fase de grupos, nós estávamos cogitando a chegar pelo menos nas quartas de final, semifinal, esse a gente falou assim, vai dar nós. A gente vai ser campeão porque a gente trouxe jogadores que sabiam o que estavam fazendo. Eles falaram assim, cara, quando eu chamei eles falaram, cara, pelo menos na final a gente chega. Isso pode garantir. Por quê? Porque eles são muito bons, entendeu? Não é puxando o saco, mas se você vê eles jogando e tudo mais, você vai falar, cara, esses moleques é diferente, entendeu? Então, e a gente tava com um time muito bom, a gente tinha eliminado o melhor time do campeonato, então a gente tava muito motivado que aquele ali era nosso. Ô, Nicolas, mas também tem a ver com essa questão que você também elogiou, obviamente, nos seus méritos, o trabalho do professor. Sim. Porque, né, cara, não foi uma... Agora, assim, uma outra coisa que eu vou perguntar, que você tá falando nisso aí, você montou esse elenco para disputar esse campeonato, isso não é um pouco arriscado? Porque uma hora você pode contar com isso, outra hora não, e talvez, assim, não é melhor trabalhar com as peças que se tem? Então, Porque talvez é sempre que você vai ter Não, esse reforço. acho que uma das questões desse campeonato e a chamada dos atletas do Guarujá foi justamente por não poder contar. Tanto é que no jogo que a gente é eliminado no Sub-20, no Sub-20. foi 2 jogadores do Foi 2 Caruaru. jogadores do time, entendeu? E, tipo assim... A gente só não foi eliminado por WO, que pra mim é ridículo, Sim. porque os caras do Guarujá vieram, Tá, honraram mas tudo bem. o compromisso. que foi. Nesse contexto desse campeonato, agora vocês vão disputar outros Outros, campeonatos. sim, E mas agora no entra- City, a gente, no campeonato de Society, a gente não traz jogador de fora. Entendi, então é isso que eu tô falando, que é uma situação que vocês têm que, obviamente, treinar. Porque acho que pelo explicar a situação aí da rotina de a todos Copa eles, né? Bertioga ser um sábado, um domingo à tarde, pra muitos da molecada do Caruara, Esquece, né? E aí Horroroso. a gente fechou a lista de quem do Caruara que conseguiria ir, e haviam poucos nomes, né? Haviam 6 ou 7. Fala, pô, ir para um campeonato, escrever só 6, 7 jogadores não dá. os caras vão né? morrer. Inclusive a gente escreveu até mais, só que tipo assim, escreveu jogador que não jogou um jogo. Eu só não joguei o 25, que eu ainda falei, eu me arrependo de não ter jogado, porque eu tava no 20, ia estar no 25, ia ter cara que nem ia poder jogar. Eu falei, mano, eu já tô no 20,
pode me tirar da lista e dar oportunidade para um outro cara. Escrevemos jogadores que não conseguiu em nenhum jogo. Né? Aí depois daí eu fazendo a live e vendo que dava para jogar. E assim, pra gente matar esse assunto aqui, já para as considerações finais, qual é o planejamento então em cima disso? Faltou ele isso... falar, né, qual foi o jogo. Um jogo difícil. O jogo que mais machucou, mas... Cara, eu acho que foi... Te abalou, né? Te abalou. Foi o jogo da Black, mano. Sabe por quê? Não foi nem assim, eu não joguei, então... Mas pelo que eu tava vendo do jogo, a gente tava amassando os caras. Black também do Caruara. É. Caibura. Perderam assim... Foi 6-5. 6-5. E eu tava vendo, gravando e vendo assim, mano, o que tá acontecendo, cara? É uma coisa Como que tá acontecendo isso? Aí os caras vieram me provocar. Mas tipo assim, eu jogando, acho que foi um jogo que eu fiz gol, acho que foi Atlético Ribeira. Acho que foi 7-6. A gente ganhou. Mas naquele jogo eu pensei, mano, o time precisa mudar. Teve um momento do jogo que o time todo parou. O cara cortou o goleiro, cortou o outro zagueiro, naquele chutou, eu dei o carrinho, tirei a bola dentro do gol. E eu olhei pros caras, tava todo mundo assim, ó, parado. Aí eu jogo a bola pra frente, e aí, rapaziada? Vocês estão jogando ou não, mano? Vamos pra cima. Aquele jogo me marcou. Que tanto depois de sair, um monte de coisa mudou no time. Não foi o que mais me machucou. O que fez eu ficar um pouco nervoso foi o jogo da Black. É uma coisa muito padrão no nosso time. É perder jogo que a gente jogou melhor. Tá, mas então agora vamos lá. Então você explicou que campeonato, se for no domingo à noite, há condições de todo o elenco estar presente. Sim. É o único momento. Então, naquela época, né, a gente está falando de quase um ano atrás, né, que o campeonato geralmente acontece em junho, se a gente pegar a foto, tem alguns jogadores que não fazem mais parte do elenco hoje em dia. Entendeu? Então, a gente ainda vai... Hoje tem jogadores que conseguem comparecer mais constante nos Até porque se amistosos. vocês vão disputar campo agora, campo geralmente é aos domingos de manhã. Exatamente. E aí a gente está com esse projeto do campo, que a gente vai tentar unir mais o Caruara no quesito de que temos nossa base, a prioridade vai ser o nosso time. Entendeu? A gente vai representar o bairro Caruara, sim, mas vai ser nosso uniforme, vai ser nosso bandeirão, vai ser nossa garrafinha, entendeu? Vai ser o logo do Caruara United que nós vamos estar representando. Porém, esses aqui são os jogadores do Caruara United que vão conseguir jogar. Beleza. Agora vamos pegar alguns jogadores do Black. Assim, o Caruara tem muito jogador bom de campo. Muito, muito. Tanto é que acho que o Bertioga chegou a ser campeão, né? Com os jogadores do Caruara. Era praticamente o Caruara. O Bertioga ganhou o campeonato de campo com basicamente a base do Caruara. E por que quando o Caruara vai fazer um time, não consegue? Eu vou te falar, um dos poucos campos que ainda vejo que está lá, intacto lá, né? Tá, digamos assim, preservaram-se. Né? A ideia do campo, várias pessoas já perguntaram, né? Por que vocês não montam um time de campo? Já tentaram montar time de campo no Caruara. E aí eu e o Anthony, a gente gosta muito de fazer assim, cara, o que tá dando errado? A gente gosta de pegar o problema. Né? A gente olha assim, pô, esse aqui é o problema. Tá bom, já sabemos do problema, agora vamos pensar em corrigir o problema. Porque tem muita pessoa que fala assim, esse aqui é o problema, tá bom, mas aí fecha o olho, vamos continuar com o problema. Então, coisas que a gente percebeu que o porquê que não dava errado. Vamos montar um time de campo? Vamos montar um time de campo. Mas, cara, por que existiu times de campo no Caruara e nunca deu certo? Por quê? E aí a gente viu, falou, cara, treinador ruim? Não. O Maza, que a gente fala, o Bruno, ele é um bom treinador. Porém, coisas que a gente identificou como negativo. Inclusive, eu já até conversei com o Bruno sobre isso. E aí a gente fala, cara, amizade. Realmente tem muito time bom, tem muitos jogadores bons no Caruara. Muitos, no campo especificamente, muitos jogadores bons. Porém, não adianta nada você ter 11 jogadores muito bons, só que quando você vai colocar os jogadores do banco para entrar, não consegue entregar nem a metade tem que ter... de quem vai. Porque é aquele cara que, pô, tá numa resenha, tu tá ali com ele, leva ele para todos os jogos, mano, seu time não vai para frente assim. Exatamente. E outra coisa também que a gente percebe que o que ajuda muito o time é a diretoria, cara. Por quê? Precisa organiza. Ter alguém que fala assim, é desse jeito. A gente faz isso. A gente fala assim, cara, é desse jeito. Por exemplo, uniforme. A gente que se sustenta, cara. A gente que se sustenta. Né? Hoje, por exemplo, a gente tem um uniforme profissional. Esse aqui é o mesmo uniforme que usa a Portuguesa, né? Que usa o Náutico. Então, tipo assim, a Ícone, eles fazem uniforme profissional. Esse aqui é bem caro esse uniforme. Se eu não me engano, só a camisa é R$120.
Então, Mais dura, né? pô, esse uniforme aqui a gente tá jogando, fevereiro agora fez um ano. Um ano. E, ó, isso Meu aqui é de aniversário. jogo. Isso aqui é a camisa que eu uso no jogo. Você vê, ó, tá intacto. Eu particularmente gosto do rosa. O nosso rosa é o de jogo. E aí, tipo assim, a gente tem um uniforme muito bom. Só que é o que eu falo, hein? É a gente que se sustenta. Entendeu? Mas vocês têm uns patrocinadores, né? Uma Então, galera é tá isso com que eu ia vocês, falar. né? O que acontece? Quando a gente vai fazer o uniforme, a Apoio, gente né? junta apoiadores. Né? Eu tivesse um mando mensagem patrocinador. para as marcas que eu conheço, que geralmente a gente sempre procura primeiro no bairro. Né? A gente vê que nem o Portal Caruara tá conosco desde o começo. Terceiro ano de uniforme. É o terceiro ano. O Thiago da Honda também. Eu acho que só os dois que estão com a gente desde o começo. E aí eu mando mensagem, falo assim, ó, o projeto é assim, 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 né? E a gente estipula um valor, né? A gente tem um valor médio. É lógico que esse último uniforme agora, que a gente fez agora, que está em preparo, com a Ícone também, vai chegar agora no final de março. O valor para colocar a marca da camisa aumentou muito. Aumentou, tipo, 3 vezes o valor que a gente pedia. Na época a gente pedia 100, 150 reais. Hoje, pô, teve marca que fechou com a gente, que é R4, que fechou lá para 700 reais. Show. Só para colocar o logo na camisa, entendeu? Então, tipo assim, a gente Qual é o junta... nome da marca? R4. Ah, tá. É a banca de apostas? Isso, tá isso. certo. E aí a gente junta... Não é RB4 Bet? Não, R4 Bet. R4. Né? R4 Bet? Do Juninho. E aí a gente junta, por exemplo, 8 marcas, né, que a Ícone tem um limite de você colocar marcas na camisa. E a gente juntou 8, inclusive tive que dizer não para várias, porque fizeram a contraproposta de um valor menor. Ou então chegou uma hora que já tinha enchido as 8 e falou assim, eu quero, agora não dá mais. Entendeu? Porque você passa um tempão procurando. Aí você tá lá, você tem que fechar porque leva um prazo para se produzir. Sim. E aí, na realidade, o cara fica para se decidir. Em cima da hora ele vai, às vezes até porque um outro ficou sabendo que alguém fez, agora eu vou. Então é por aí, vocês têm que ter, né? Exatamente. E aí a gente, por exemplo, acho que a gente juntou 2.500 de apoio desse uniforme novo que a gente fez. Ainda mesmo assim. E tipo assim, a conta com a Ícone juntando, é lógico que nessa conta vai estar o uniforme de torcida, né, que a gente coloca junto também, encomendas. Mas deu 8 mil. Né, deu 8 mil para pagar para a Ícone. Então, tipo assim, digamos que de uniforme deu 5. Né, deu 5, 6 mil de uniforme. E aí a gente junta o que faltou. Faltou 3 mil. Beleza, quantos jogadores temos no time? Vamos dividir para todos. E aí deu uma faixa de 70 reais para cada um. Né? Por camisa, calção e meião. Entendeu? Então, é o que eu falo. A gente mesmo que se mantiver. Por exemplo, jogo no Citimar, de amistoso. A quadra é 110 reais. Foi 12 jogadores? Divide. Entendeu? Então, é lógico que a gente queria ter uma estrutura melhor. Tipo assim, não precisamos pagar quadra. Uniforme, temos apoio de uniforme, vamos pagar só tantinho em vez de pagar tanto, entendeu? A meta é essa, mas enquanto não chega nessa meta, a gente está caminhando. Então, e uma coisa que eu gosto muito de falar no vestiário, um dia isso aqui vai acabar, cara. Tipo assim, eu não gosto de iludir ninguém do time, eu falo assim, cara, uma hora o time vai acabar. É lógico que eu quero que demore anos, mas um dia o time vai acabar. Por que você não pensa ao contrário, Nicolás? Cara, porque assim, vamos imaginar a seguinte questão. Onde eu vou entrar agora, que a gente pensa o porquê que a gente faz tudo isso, tá? Vamos imaginar assim, o nosso legado tem que ser deixado para uma geração que está vindo. Sim. Essa geração que está vindo é uma geração de crianças que gostam de futebol, que estão menos no videogame, menos no celular e gostam de bola, né? Tem muitos amigos aí, inclusive a camisa do Lauri aparece aqui, Lauri é um treinador lá do Caruara. Tem um projeto, conheço o Lauri há muito tempo, tem um projeto formidável. E ele insiste nisso. Não insiste para ter salário, não insiste para ter renda, insiste por acreditar que dá para transformar essa próxima geração. Se você falar de oportunidades, a gente pode até ser um pouco injusto, porque a gente vive numa região que tem muita escola de futebol, muita gente dando treino. Então por que o Caruara já não começa a pensar dessa forma? E eu já ouvi isso de muito entrevistado aqui na mesa, que fala, eu quero pensar nisso. Se eu não tiver condições de ter um cara para treinar, mas eu quero começar a consolidar aos poucos, não é agora, uma base. Você fala, mas como? O Caruara tem criança, você tem uma escola lá, tem gente que dá para vocês começarem a criar uma espécie de uma incubadora que aos poucos vocês vão estruturando ela na manhã. Amanhã o Caruara não morre. Então esse papo assim, eu sou um pouco discordo disso, que amanhã ele vai acabar. Ele só acaba se você deixar ele acabar. A não ser que você fale que hoje, de uma hora para outra, todos os times do elenco que você tem, que inclusive já estão formando um grupo de futebol de campo, que precisa de muito mais gente que um futsal, resolver parar. Aí eu concordo contigo. Agora, a longo prazo, olhar com esse horizonte,
é inviável. Eu acho que até só... dá pra manter assim, mas o que eu vejo lá, cara, é muita molecada que não parece que não... Mas morreu, quem parece que desenvolve morreu somos nós, o amor do esporte. Não, mas quem desenvolve somos nós, Eu porque vejo nós assim, falhamos. dá até pra... A gente tem que assumir um pouco da responsabilidade, da minha culpa, tá entendendo? Então, assim, eu acabei de dar o exemplo do Mas Lauri. isso que eu acho legal do Lauri e do Ari, que, tipo assim, eles incentivam a molecada a estar lá. Exatamente, você tem que ter alguma coisa. Agora, se não, é lógico, a gente está aqui por um entretenimento, para levar informação, história, que a história de vocês é super bacana, como começou. Sim. Agora, é isso que nós estamos imaginando, pós-estruturação, futuro, exatamente. E a gente tem visto isso, porque o que vai acontecer? Infelizmente, o futebol tá com cada mimimi, cara, tá chato. Tá chato. Tá ficando chato, entendeu? O futebol em si geral. Então a gente tem esperança quando vê um novo time se formando. Eu acho difícil acabar. Aqui do Que Golaço, a gente por mês aqui vamos dar uma média de 16, 20 kits de uniforme. Então cada vez mais que aumenta, consideravelmente, sem hipocrisia nenhuma, eu fico muito feliz porque é o capital de giro da minha empresa. Agora, do outro lado, do outro aspecto, eu olho assim e falo, cara, é mais um time. Mesmo que é como vocês aqui explicaram, que às vezes tem que pegar 3 de vocês, 4 do outro, 5 do outro. Mas é uma coisa que está inconstante. É claro que essa nossa geração, a minha de 86, a de vocês em que ano? Eu sou 03. 02. São gerações que ainda, vocês pegaram aquela parte do futebol que o cara tinha paixão de parar para ver. Havia resenha, havia brincadeira todo dia, mas havia paixão. Hoje já não está tendo tanto mais isso. Mas eu vou te descrever, assim, você fala, pô, mas tá aí a Champions League, assiste quem quer. Não, acho que o legado tem que ser passado pela gente. Eu acho que a gente tem que pensar nisso como uma forma de falar, tô falando assim, comunicação, né? Comunicação, exatamente. E vocês vão falar, pô, a gente teve um trabalho lá atrás, teve uma história, amanhã vocês são pais de família, vão estar casados, os filhos de vocês podem estar participando desse projeto com os outros que vocês falaram, não, vamos começar com uma coisinha aqui, o sobrinho do outro é 3, 4, dá pra montar um time de salão infantil, entendeu? E aí aos poucos você vai ajudando a comunidade. E tem criança no Caruara, né? Se você olhar e não para. Brota, né? Brota, na realidade. Mas é isso que eu quero dizer. Acho que não dá pra imaginar que acaba uma história tão bonita como essa. Acho difícil. Então, uma coisa... Quando eu falei isso uma vez no vestiário, faz um bom tempo. Que eu falei isso no pré-jogo. Eu falei, cara, isso daí uma hora vai acabar. Na época, o time dependia mais de mim. Como eu falei, eu sempre gostei de instruir o pessoal da diretoria. Você está mais independente. Como eu faço. Teve muita mudança, muita evolução. E hoje eu me sinto mais em paz quando eu não vou para jogo do que antigamente. Entendeu? Então eu percebo que, tipo assim, a cada vez mais, não é que eu quero me desgrudar do time, não é isso. Pelo contrário. Mas eu quero que, tipo assim, se um dia, porque, como você falou, um dia a gente vai ter família, as prioridades vão mudando. Conseguir estar muito presente, né? A dor de cabeça. Hoje já existe, porque se você falar para mim que os atletas têm que trabalhar de motoboy, é uma prioridade pro cara. Em primeiro lugar, sustentar a família dele. Faculdade para você é uma prioridade. Entendeu? Não que você, o time para mim não importa. Não é isso, tem que pensar no amanhã. Sim. O time ele tem que haver como um hall de comunhão, vamos dizer assim. Uhum. Nós somos cristãos, vamos falar como comunhão. No momento de alegria, esse tudo. Então, imaginar que assim, para que essa comunhão não acabe, eu tenho que contar alguma coisa agora. E aí, cara, o porquê que eu falei isso? Tá na hora da colheita, né? Exatamente. Colher lá na frente. Exatamente. E aí, o porquê que eu falei isso? Porque eu falei assim, cara, então, vamos aproveitar, tá ligado? Digamos que tudo bem, que não, pode ser que um dia não acabe. E se não acabar, amém. Mas se acabar também, amém. E se acabar, né? Se acabar, o que a gente fez? Tá ligado? É isso que eu falo. Eu falo, então vamos entrar todo jogo como se fosse o último. Sim. Um dia a gente vai acertar. Tá ligado? E eu falo pra eles, então, quando a gente for jogar, não pense, caraca, é só mais um amistoso. Sim. Eu vou jogar pra chegar depois, joguei bem. Não, mano, porque quer não, como você falou, um dia a gente vai ter filhos, né? E os nossos filhos vão crescer nesse bairro, né? Então eu falo pra molecada, rapaziada, vamos fazer o máximo de história que a gente puder. Já fizemos. Mas vamos fazer o máximo de história que a gente puder, a gente tá com um livro em branco. Manter o legado e alguém levar o legado. Já preenchemos algumas folhas, já escrevemos algumas folhas, mas tem muitas folhas ainda para escrever. E tipo assim, se esse time acabar um dia, esse livro vai se fechar. Porém, o que acontece? A gente vai ter a oportunidade pra gente chegar pros nossos filhos e tipo assim, pegar, lê aí o que eu fiz. Entendeu? E eu gosto de falar isso por quê? Porque daqui a uns anos vai ter quem fale, fulano, existia um time, digamos que acabou,
existia um time aqui no bairro chamado Caruaru United. E, sabe, pô, fulano fez parte, sabe fulano aquele que você vê andando na rua, fez parte da criação do time, ajudou, fez gol pra caramba no time, que não sei o quê. Agora, vai existir esse tipo de pessoa. Mas eu falo pros moleques que também vai existir o tipo de pessoa que fala assim, ó filho, fui eu que fiz, tá ligado? Eu fiz também essa foto aqui, eu fiz parte. Entendeu? Vai ter pessoa que vai falar assim, fulano fez parte, vai ter pessoa que vai poder bater no peito e falar assim, ó, eu fiz parte, tá ligado? Então eu falo pro pessoal, caraca, isso daqui vai dar um corte. Tá, mas vamos torcer pra que a história seja outra. Isso aqui vai dar um Vamos torcer pra que a corte, história seja filho. Esse time que você você joga hoje, filho, esse time começou lá atrás com a gente. Amém. Esse time começou lá atrás, aconteceu isso, Lá em aquilo, outro. 2018. Assiste o que golaço lá que a gente contou o resumo da história. Amém. Mas aquilo ali começou lá atrás. Então, depende de você, filho, que você se dedique. Eu vou estar aqui na tua retaguarda como pai do teu coleguinha ali, o Anthony, vai estar ali também na retaguarda do filho dele, para que ele não desanime. Amém. Entendeu? E se lá na frente essa molecada se descobrir no atletismo, se descobrir no vôlei, se descobrir na canoa havaiana, amém, cara. Mas assim, é não deixar, aceitar. A história é essa, não é deixar, a gente não tem nem domínio sobre essas coisas, né? Mas é não aceitar. E tudo começa a não aceitar. Não, eu não aceito. Aí você vai ter digamos ali, naquela hora, um gatilho, né? Um hack, você vai falar assim, opa, eu não vou fazer dessa forma. Pode? Pessoal, vamos para um breve intervalo aqui, a gente já volta com o último bloco aqui, para fazer aqui rapidão um desafio com eles aqui, entregar um prêmio Ixi, de desafio. oferecimento aqui de mais um patrocinador nosso. Segura aí, a gente já volta, porque hoje na mesa a gente está conhecendo a história do Caruaru Knight, sensação, se destacando, Caraca, eu não e lembrava, a gente mano. conhecendo aqui demais de como surgiu essa equipe, de como eles vieram para esse lado do futsal, já com interesse agora de montar um time de campo também. Daqui a pouco a gente volta, o último bloco, também as considerações finais, os agradecimentos que eles vão deixar aí, e o Que Golaço também está com você nessa. Segura que a gente já volta. Voltando aqui para mais um bloco, último bloco, o bloco de encerramento do Que Golaço de hoje, que recebe aqui a galera, dois representantes aqui do Caruaru Knight, o Anthony e o Nicolas, que estão com a gente hoje batendo esse papo, contando um pouco mais da história pra gente. Muito interessante, tem muita história, cara. Um clube, um time aí com pouco tempo, mas com muita história, porque vieram de uma base, de uma comunidade, que é o Caruara. Nós temos grandes amigos lá dentro, inclusive meu pai foi cozinheiro da escola ali do Judoca, né, durante muito tempo, a Adelson trabalhou durante muito tempo ali, e a gente tem muitos amigos ali também, e um carinho muito grande ali pelo bairro do Caruara, que o pessoal fala que é de Santos, mas eu considero que é de Bertioga, viu, cara? Tá mais perto pra nós, mais viu? perto. Tá mais perto, então. Então é isso aí. Pessoal, açaí Everest, a gente acabou de saborear aqui aquele famoso casadinho, é o açaí com o famoso açaí branco batizado pelo Danilo, lá do Baixaria, Cupuaçu, creme de cupuaçu. Danilo, um abraço pra você que batizou aqui o cupuaçu de açaí branco. Galera do Baixaria que já esteve aqui conosco também, um super abraço a todos vocês. Então é isso. Pessoal, o bate-papo tá muito legal. Vamos torcer por uma nova oportunidade para nós legal, voltarmos aqui. Amém, amém, amém. Vai ter muitas oportunidades, acredito que vocês vão encarar esse ano aí como um ano competitivo. Né? Torço para que vocês se alinhem e tenham esse tempo para que vocês possam não fazer os jogos semanais, mas como também treinar, que é super Pô, ia importante. ser muito pra legal ter um horário né? pra treinar. Então assim, e pode deixar as considerações, os agradecimentos, aqui a gente não tem esse problema. Agradece quem vocês quiserem nesse encerramento, para que vocês possam deixar um alô para aqueles que honram vocês, que estão com vocês Posso ir nesse primeiro? momento de... Claro. Primeiramente, agradecer você, pô. Imagina que isso aqui é um espaço aberto pra Mano, todos. é muito Obrigado. legal, assim, poder contar a nossa história. Eu fico feliz de ouvir. Eu tenho Então- certeza que quem tem que estar assistindo também. Então, tipo assim, o Nicolas falou, vamos num podcast. Eu pensei, cara, que momento. Tem muita gente que chega no seu site e vê a gente, é só mais um time, mano. Mas não tá ligado na história por trás. Quem vê coisa não vê corre, né? Entendeu? Então, agradecer a você pela oportunidade, o ambiente, recebê-los. o açaí, qual é o nome desse aí? O açaí. Everest, Açaí Everest, tá de o brincadeira. casadinho famoso do litoral. O açaí Elvio. branco. Abraço pra você, palmeirense. A gente se encontra, quem sabe, aí numa oportunidade, hein, Elvio? Açaí Everest congelou, ficou gelado.
O Nicolas também, né? Tem que agradecer o Nicolas, pô. Porque a partir do momento que a gente pensou em fazer um time, acho que a gente não tinha essa dimensão e a proporção que ia virar o United. Tantas rivalidades, momentos de alegria e tristeza. Eu ainda lembro do primeiro festival, pô, que a gente ganhou. A gente perdeu 4 festivais, os primeiros 4 A gente ou perdeu 3. 4 festivais, acho que foi 5 festivais. Os primeiros. Tipo assim, a gente não tinha ganhado nem o troféu ainda e a gente disputou 4, 5 festivais e perdemos os 5. Mas é o começo. E aí a gente falou, caraca, mano, será que a gente vai Não, ganhar? eu lembro nenhum? que assim, a gente ia disputar um e depois outro festival, no mesmo dia. Na que a gente perdeu o quinto, eu falei, mano, não vou perder o sexto não, mano. Esse festival a gente vai levar. Eu olhei pro Juarez e falei, Juarez, vamos ganhar essa merda, mano. E aí depois foi 8 que a gente ganhou seguida. Depois que a gente ganhou esse primeiro, a gente ganhou 8 seguidos. E aí, que mais que agradecer? Gente, tá com vocês na camisa aí. Portal Caruara, vocês Portal falaram? Caruara, com Portal certeza. Caruara, Diniz Burger. Diniz. E aí a gente também fechou, mudou algumas marcas. A Legal. R4, agradecer o Agora Janinho. R4. RB4Bet. R4Bet.net, isso. Juninho. Inclusive, que esse mês agora de fevereiro, né? O Estevão também, que era um rapaz que estava com ele junto disso aí, o primo Acho que eu dele conheço. partiu dessa, né? Foi para outra. Vamos morar com o Criador, né? E aí nossos sentimentos a toda a família. Pode continuar deixando as considerações? Vai daí, né? Então, primeiramente, queríamos agradecer o Molina por ter aberto esse espaço pra gente, né? Como o Anthony falou, infelizmente, tem pessoas que não teve essa oportunidade de escutar a nossa história, né? E o que acontece? Eu gostaria de agradecer não só as pessoas que nos ajudaram, mas também aqueles que criticaram, aqueles que proporcionaram... Fortaleceram, né? Sempre fortalece. Cria casca. Sempre soma, né, Fortalecer cara? o time. Porque quer queira, quer não, ajuda a gente ver onde que a gente errou. Né? E só assim que você vai melhorar, quando Claro, você com reconhece o certeza. erro. Então, as rivalidades, essas coisas, pessoas criticaram, falam mais, mal, a gente é muito... Tipo assim, que nem eu falo, se até o Barcelona, que ganha 8 troféus por ano, são odiados, imagina a gente. Porque, cara, a gente vê horas que eu já cheguei a cogitar e falar, caraca, eu acho que vai acabar, mano. Porque fulano saiu do time, fulano saiu, o treinador saiu, caraca, teve esse jogo que a gente perdeu e o time todo ficou desanimado, ninguém mais queria ir pra jogo, tudo mais. E, caraca, aí passava a semana, a gente chegava lá 12 moleques na quadra. Show. E aí eu falava, caraca, mano, nosso time é... Pode falar, para nosso time é foda, mano. Nosso time é... Caraca, mano, tipo assim, a gente vê... Se não acabou agora, mano, como que vai acabar, mano? Entendeu? Então, tipo assim, é que eu falei, nos ajudou muito. Pra gente ver o quão a gente é forte, tá ligado? Pra gente ver, é que nem eu falo pros moleques, às vezes tem uns moleques que desanimam, já quando você desanimar, eu falei assim, cara, a gente precisa de vocês, mano. Mano, tu falou isso aí do nosso time é foda. Eu posso trocar o meu jogo marcante? Pode. Então, United contra Praianos, gol do Zid de bicicleta do meio da quadra. Aquele jogo que a menina tirou a foto, que tá o Z assim. O jogo, a foto em si, é o jogo mais marcante. Porque naquela época era um rival muito... Hoje a gente tem uma boa amizade. Hoje já passou essa rivalidade, hoje a gente todo mundo se fala. Só daqui, né, o Praianos? É daqui de Bertioga, o local não sei onde que é, se é Vista Linda, não sei. Eu acho que o Praianos é um dos maiores rivais da gente. É. Eu coloco o Ajax e o Praianos nos dois maiores rivais. E agradecer algumas marcas que patrocinou a gente, apoiou no uniforme, Portal Caruara, o RM Relógios do Roger, Roger. o R4, o TJ da Honda, que é o Thiago, que ele coleciona vários troféus, como ele faz consórcio. Legal. Ele faz consórcio. O Ricardo Fisioterapia, também daqui de Bertioga. Show. O Diniz Burg, que continua mais um ano com a gente. E agradecer mais uma vez a oportunidade. Imagina, honra da minha, o espaço aqui está aberto. Fiquei feliz com aquele primeiro contato que a gente teve no Instagram. Na segunda-feira não deu certo, porque caiu um dilúvio. Segunda-feira foi dia de Caruara. Dia de Caruara. Sabe o significado de Caruara? Fortes chuvas. É mesmo, cara. Olha aí, não ó, que sabia, legal, não. cara, Pô. trazendo informação cultural pra gente. Chuvas fortes e trovoadas. Que show de bola, cara. E eu fico mesmo muito feliz, assim, por esse primeiro contato, para que a gente pudesse ter essa oportunidade. O Kigolasso que ficou aí um período só para reajuste, em que aqui nesse momento agora a gente conseguiu, registramos a marca, o Kigolasso de fato tem uma marca registrada, e isso aí para nós que temos esse rol de apoiadores que estão conosco, é muito importante para que eles já tiveram
né, a confiança, a credibilidade no nosso trabalho, Bota fé no trabalho, agora vai pra vai frente. continuar reforçando e a gente conseguindo mais apoio. Eu agradeço de coração você que esteve com a gente aí acompanhando. Aproveita agora, já se inscreve no canal, tá bom? Ative as notificações para que o próximo vídeo você também assista conosco aqui exclusivamente. Aproveita também, já vai lá no Instagram do Caruaru Night, segue essa nós. rapaziada, compartilhe, marque seus amigos ali nas postagens, acompanhe as lives que eles fazem dos seus jogos ali também para você ficar por dentro. E por meio dessa rede social, dessa ferramenta importante que, se usada para o lado certo, para o bem, ela alcança muita coisa importante, tá certo? Rapaziada, de coração, muito obrigado. Muito obrigado. Em nome do Açaí Everest, tem aqui para encerrar um presentinho da nossa patrocinadora Marluce Cassiano, da Aquarelle Presentes. Olha aqui, ó. Time grande, pô, time grande. Deixa eles abrirem aqui, que é personalizado, Caramba, Marluce. Aqui, ó, presente pro Anthony, presente pro Nicolas. Isso aqui Abre é aí, ó, diferente. Aquarelle Presentes, Vou até presenteando aí mostrar pra os câmera lá, nossos convidados. ó. Olha aí, ó, Referência. os nossos convidados Por todos os ângulos pra você curtir. do Caruaru Night em mais um podcast aqui do Que Golaço. Obrigado, Marluce. Aquarelle, bom, rapaziada, eu vou falar um negócio pra vocês, viu? Eu nunca vi um trabalho por excelência nessa área aqui em Bertioga. É de Eu primeira. fui. Olha aí. Ah, não! Louco! Será que Eles pega? iam, mostra aqui, ó. Eles iam beber hoje na caneca deles, mas eu coloquei do Que Golaço, que eles vão beber em casa com exclusividade aí, ó. Que isso, cara. Caruaru Night, Que Golaço. Esse é um apoio da Aquarelle. Aquarelle, muito Aquarelle obrigado. Presentes aqui, deixa eu mostrar a caixinha aqui. Olha que legal, gente. Tudo bem personalizado. Um logo bem novo, produzido, mano. ó. Show de Logo bola. novo. Logo novo. E o logo novo aqui que eles mandaram pra gente aí, que tá A gente saindo. trocou o logo porque Ah, a gente entendi. agora a gente tem um mascote, né, que é Legal. o Tucano, Primeiro que do representa bairro lá o fazer. bairro. Né, e a gente tava querendo mudar alguma coisa no logo Tem pra não muito ficar... tucano no Caruara? Demais. Demais, cara, sério? E aí a gente falou assim, cara, foi difícil escolher o novo mascote. Inclusive até no bandeirão nosso tem o Tucano grandão também. Show de bola. E aí a gente tava até cogitando em fazer, tubarão ou tucano. E aí a gente acabou optando pelo tucano pra poder homenagear o Que bairro. massa, meu. Né? Quer que não pode esquecer a origem. A origem. Claro que não, com certeza. Gente, muito obrigado. Encerra-se por aqui mais um podcast. Caruaru Obrigado. Night, Nicolas e o nosso amigo Anthony aqui, que leva o nome de craque também aí, que tá jogando muito no Manchester United, no time lá que disputa a Premier League. Então, para você que quer essa referência, acompanha a gente nas redes sociais, siga essa rapaziada. Semana que vem tem mais. Muito obrigado, valeu!